E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Alunos da Rede Municipal de Ensino recebem o kit de Direito à Memória e à Verdade, com diversificado material sobre o período da ditadura que começou em 1964. Hoje, eu entrevisto o secretário municipal de Direitos Humanos de São Paulo, Rogério Sotili, que já foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e também secretário executivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Agradeço muito sua presença, secretário. Eu quero começar mostrando alguma coisa que achei muito interessante, esse kit que contém livros, documentos, filmes, CD, um material amplo que o secretário nos trouxe, que será distribuído às escolas para ensinar, falar sobre esse período de triste memória da história do Brasil. Eu quero começar com uma curiosidade, secretário. Eu vi que no seu material de comunicação sobre esse trabalho, essa iniciativa, que a expressão usada para se referir ao período é ditadura civil e militar. Eu confesso que eu fiquei intrigada, uma vez que essa ditadura, esse golpe militar, foi liderado por militares, embora com sustentação de setores da sociedade, mas a liderança foi de militares e depois foram os militares que comandaram o país nesse regime ditatorial por 21 anos. Por que ditadura civil e militar? Passar isso para as crianças. Primeiro porque esse período de exceção, muito triste, como você bem falou, Maria Lídia, ele foi promovido por uma articulação entre os setores militares e sustentado pelos setores civis, né, da sociedade brasileira, setores civis esses com base nos empresários, as grandes empresas que davam sustentação, que deram sustentação ao golpe militar. E essa pergunta ela é muito importante porque ela dialoga diretamente para aquilo que a gente quer atingir com esse conjunto de materiais que estamos disponibilizando para as escolas. Nós precisamos contar a história não contada durante a ditadura militar. Hoje o Brasil não conhece sua história, não conhece porque nós passamos por um processo de transição em que nós acreditamos que o que aconteceu foi uma revolução em 1964. E, no entanto, hoje, após um belíssimo e vasto trabalho realizado as comissões de verdade existentes em todo o Brasil, nós estamos nos dando conta de que de fato aconteceu foi um golpe militar sustentado pelos setores importantes do empresariado brasileiro e que promoveram uma grande tragédia na sociedade brasileira. Agora, o que motivou a Secretaria a tomar essa iniciativa de organizar um material que é rico, pelo que eu já entendi, e levar às escolas municipais? Então, este ano nós estamos passando pelos 50 anos do golpe militar. Fazem 50 anos em que o Brasil vive com uma história não contada. E o básico disso é que as nossas crianças estão se desenvolvendo, aprendendo uma história contada pela metade. É fundamental que a gente envolva todo o processo educativo para que as pessoas se preparem para conhecer a nossa história. E nós fizemos, então, uma parceria com a Secretaria de Educação, com o secretário César Calegari, e nós desenvolvemos com eles um conjunto de materiais que já são existentes, que envolve filmes, como você muito bem apontou no início da reportagem, da entrevista, CDs, livros científicos, literatura, para que a gente possa apresentar às escolas. Mas a grande novidade desse processo é que nós não vamos disponibilizar simplesmente esse material. Nós vamos trabalhar com os professores da rede pública para que esses professores sejam preparados para desenvolverem esse trabalho junto às crianças. Eu estava intrigada e queria saber mesmo sobre a preparação para falar de um assunto que, sem dúvida nenhuma, é polêmico. Né? Como professores, diretores de escola são preparados para levar para as crianças a verdade dos fatos, considerando o risco do componente subjetivo de quem vai falar a favor ou contra a ditadura.
Exatamente. Isso é fundamental. Nós já tivemos algumas experiências de entregar material para as escolas e a gente viu que aquele material não produzia o efeito que nós desejávamos, que não era nada mais, nada menos do que o acesso das crianças a esse material. Por quê? Porque os professores não tinham conhecimento nem do que se tratava aquele material. Portanto, agora nós realizaremos curso de formação para todas as escolas que receberão esse kit, né? Inclusive as bibliotecas que também receberão, e nós realizaremos um trabalho com esse professor de formação que contará inclusive pontos para a sua profissão como professor, em que elas trabalharão e desenvolverão metodologias para que elas possam aplicar, né, essa literatura, esses filmes e possam desenvolver isso com as crianças. Isso é fundamental. Temos certeza que esse processo de educação e direitos humanos é o único processo que pode realmente reverter um processo de cultura de violação dos direitos humanos. Nós precisamos acabar com essa cultura de violência no nosso país. Agora, como é que foi recebida essa iniciativa nas escolas, pelos pais? Eles já foram comunicados, aceitaram bem, houve algum tipo de reação? Primeiro assim, esses kits estão começando agora a serem distribuídos para as escolas. Então primeiro para direção e professores. Professores, isso. E agora vão começar com o processo de formação também. Mas é importante que se diga, Maria Lídia, que a ideia de construir esse kit, né, não é uma ideia que surgiu da nossa cabeça apenas. Ela nasceu a partir de diálogos que a gente vem desenvolvendo com as comunidades, com os pais, com os próprios alunos e com a identificação da dificuldade que as nossas crianças têm de conhecer esse período da história. Então, é fundamental que o nosso país consiga desenvolver, através da educação, uma grande revolução, no bom sentido, que é descobrir o que aconteceu nessa história, para que a história nunca mais se repita e que a gente possa viver um país fundado em direitos humanos. Muito obrigada, secretário. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Uma Maria boa Lídia, noite. Obrigada.